lá, então, é que infelizmente, né, ou felizmente, não sei, depende do aluno também, a faculdade ela não te ensina tudo. Então você tem que sempre estar buscando, enfim, se especializando. É o mercado de trabalho que ensina. Em geral. Eu sempre falo isso. Isso é geral, né? Na minha área, na sua, em geral. Sim, é verdade. Então, eu procurei me especializar. E como eu comecei tarde, eu falei, eu quero fazer tudo de qualidade. De qualidade, porque eu preciso me tornar uma profissional diferenciada no mercado rapidamente, né? Então, eu comecei a ficar... meu marido fala assim, nossa, você... Pelo amor de Deus, você vai ficar maluca de tanto estudar. Comecei a estudar muito. Então, tinha dias que eu não... Ficava o dia inteiro estudando, não dormia. Meu Deus. Ia para o curso, fazia pós-graduação. Então, comecei a fazer 2 pós-graduações junto. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Com uma família ainda. Exatamente. E atendendo já. Sim, trabalhando. Parecia a doida das provas, sabe? Mas fiz muitos cursos no Brasil. Então, aí o que eu comecei a identificar? Eu preciso de mais, né? Não que não foram... suficientes. E não é que não eram bons, de má qualidade, não. São profissionais renomados, né? Mas eu queria algo diferente. Então, eu fui fazer curso de cadáver fresco, fiz no Brasil. Esse nome é impactante, né? É impactante, Mas é preciso. O profissional da área da saúde, ele precisa ter domínio de intercorrência. Anatomia. Exatamente, ele precisa saber muito bem anatomia. E aí eu comecei a me especializar em anatomia. Fui fazer outros cursos fora do Brasil, né, para me aprimorar em anatomia, porque eu queria ficar craque em intercorrência. Então, quando você... e não tem como você treinar isso num paciente vivo. Como que você vai treinar intercorrência, né? Sim. Então, é primordial para um profissional saber de intercorrência. E a intercorrência, para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, são aqueles casos que às vezes você vai realizar um procedimento e, infelizmente, o paciente começa a apresentar alguma dificuldade ali, não é? Sim, exatamente. Porque todo procedimento tem um risco. Né? Todo medicamento tem um efeito colateral. Então, nós temos desde a anestesia até o próprio produto que está sendo aplicado, né, enfim, da toxina, ou até mesmo o próprio preenchimento. Procedimento, porque nossa face tem várias artérias, né? Então, você precisa saber onde que estão essas artérias, precisa saber o que é uma compressão, né? Onde é mais vascularizado, onde é menos. Exatamente. Porque a gente ouve muito falar sobre essa parte, mas isso aqui é necrose, né? Isso é uma das intercorrências ou não? Como que funciona isso? Sim, necrose é uma intercorrência, mas é uma intercorrência tardia. O profissional, ele tem que saber, ele tem que estar atento ali, ele tem que estar acompanhando o paciente após o procedimento, porque uma necrose, ela pode chegar, ela não especificamente ela dá ali na hora, mas ela pode ocorrer até 15 dias após o procedimento. Mas se o profissional, ele tem esse conhecimento da anatomia facial, principalmente, né? Dificilmente ocorre. Dificilmente. Né? Não chega a necrosar. Não chega nesse ponto. Exatamente. Tá vendo, gente? Então, conhecimento é tudo. Por isso que a gente fala, não dá pra gente fazer qualquer procedimento estético com qualquer profissional. Só vai necrosar se o profissional largar. E o paciente ficar... a Deus dará, né? Que a gente fala. Então, ele fica sem acompanhamento e necrosa. Não tem como, né? A gente querer concorrer com outro país, por exemplo, os Estados Unidos. O laboratório de cadáver fresco deles, a peça é muito fresca. Então, é muito próximo da realidade. Por mais que a gente fale assim, aqui são cursos, né? A gente tem laboratórios bons, né? Com profissionais bons. A questão não é o profissional, a questão é a peça, que é muito fresca. Então, você consegue identificar ali o mais próximo da realidade para fazer um procedimento, conseguir ver as camadas da pele, artérias, e tudo isso tem um diferencial. E o paciente também, ele consegue enxergar isso, que você está mais à frente do que outros profissionais que não, de repente, estão ali na zona de conforto, né? Hoje, o paciente, ele quer também, ele espera isso do profissional. É uma troca, né? Uma troca ali de confiança. Querendo ou não, a pessoa está ali deitando, né, na sua clínica, na maca, desejando um resultado, mas ela está, de certa forma, entregando a vida dela ali nas suas mãos. Né? Porque pode ocorrer uma intercorrência. Pode. Varia muito de organismo para organismo. Exatamente. Não tem como você prever, né? Sim. E essa questão de
curso no exterior aconteceu também porque eu estou fazendo um artigo científico, né, sobre preenchimento de têmpora para trazer mais segurança para esses profissionais dentro do consultório. Qual que é a melhor camada para fazer o preenchimento de têmpora, porque é uma área de risco. E qual que é essa área de risco? É aqui. É aqui? Isso. Ai, Jesus. Só que no processo de envelhecimento de face, nós vamos, nesse processo, a gente consegue ter um volume, né? E quando você está envelhecendo, a gente perde volume. Então, vamos supor, você está jovem, você tem volume de têmpora, você tem volume de malar, você tem volume de mandíbula, volume de lábio. E nesse processo de envelhecimento, você vai perdendo. Vai tendo absorção. E aí, o que acontece? Quando você faz um preenchimento de têmpora, você consegue obter lifting facial. Então, toda a sua face, ela eleva. Então, você consegue recuperar alguns pontos estratégicos para do rosto, da pele reposicionar mesmo, né? tecido. Legal. Então, ele é um preenchimento que dá muita diferença. Quando você faz um full face e quer trazer essa juventude, né, que essa pessoa perdeu. Então, por exemplo, a gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos. Chega uma hora que não é só bioestímulo de colágeno que a gente precisa, ou toxina botulínica. Você fala assim, nossa, não está fazendo mais efeito. Não, porque a gente está cuidando, está tratando, mas a gente continua envelhecendo. Então, vai perdendo volume na face e o que era aqui começa a ficar aqui e a gente começa a ter a sensação de face derretida. Sim. E aí começa a dar o desespero. Fala assim, nossa, que eu não sou mais não sou essa pessoa. Você não consegue se identificar no espelho. Sim. E essa transformação e resgatar, né, a pessoa que você era com 30 anos, com 40 anos, enfim, ninguém quer ficar com carinha de 20, né? Eu falo isso no consultório, ninguém quer ficar com carinha de 20. Você vai falar uma mulher de 40 ficar com cara de 20, não combina. Até porque não faz nem sentido. Não faz sentido. A pele do rosto, você até consegue dar uma mudada, mas aí tem as outras partes aqui, tem a parte do pescoço que entrega muito. Sim, mas né? A gente consegue melhorar bastante. Por exemplo, pescoço, fazendo um processo de toxina botulínica, bioestímulo de colágeno, a gente consegue rejuvenescer também. E trazer também porque de vez em quando você vê aquelas pessoas assim, que só com o rosto completamente, né, esticado que não é natural. Que não é natural. E aí a parte assim, você consegue ver que a pessoa não tem aquela pele. Não é dela. Não é dela. Né? Eu prezo muito pela naturalidade. Isso acho que a gente não pode perder a nossa expressão de... Sim. Você é bonita dessa forma, mas se puder melhorar, ok. Mas ninguém quer mudar. Eu não gosto de mudar a face das pessoas. Sim. Então, são pontos que podem ser melhorados e pontos que podem ser camuflados. Sim. Então, a gente... usa pontos estratégicos para evidenciar, usa um lado que está com mais sombra, então é tudo uma questão assim deixa mais harmônico mesmo, né? Porque a nossa face, enfim, nosso corpo, ele não é igual, não. Né? Assim, não é igual a palavra certa. Esqueci o termo agora. Nós somos assimétricos. Isso, né? Nós somos assimétricos, exatamente. Então, eu acho isso... É interessante você deixar de uma maneira harmônica, mas sem perder a identidade. Sem perder a identidade.